só pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo só pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo só pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará,
Deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Só um momento estarei em tua presença. Só um momento e verei tua beleza. Só um momento e então nós estaremos juntos. Só um momento estarei em tua presença. Só um momento e verei tua beleza. Só um momento e então nós estaremos juntos. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Oh, 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 larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, o dízimo que eu tenho que dar é 10%, o dízimo que eu tenho que dar é... Querido, 2 Coríntios 9 é muito claro. É aquilo que Deus determinou no seu coração. É aquilo que Deus determina para você. Porque Deus sabe o quanto você é apegado ao dinheiro e o quanto você é apegado a Ele. Então agora é um tempo nosso, um tempo da casa de oração. Se você é visitante, está nos visitando, fique bem à vontade. Mas é o nosso tempo de dar aquilo que Deus determina no nosso coração, sabendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça alargar as tuas tendas e os teus celeiros, em nome de Jesus. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. A ti, Senhor, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.
as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Olá, querido, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, amém? Que a graça e a paz de Jesus sejam seu par constante, que a graça e a paz de Jesus andem com você dia a dia, todos os dias da semana. Amém? Isso é importantíssimo, aprendermos a viver na graça e na paz de Jesus. Que a paz de Jesus seja teu árbitro, que a graça dele seja o teu espírito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma vez, mais um domingo, quero pedir licença para entrar na sua casa. Eu venho trazendo mais um dia, mais uma vez, a palavra de Deus para nós. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido maravilhoso para as nossas vidas. Senhor, apesar das circunstâncias em que estamos vivendo, Pai, apesar de tudo que estamos passando, Senhor, nós conseguimos, Senhor, enxergar e principalmente sentir a Tua graça, sentir a Tua paz, uma paz que excede todo o entendimento, Pai, uma paz que excede todas as coisas, Pai. Nós não precisamos, Senhor, das circunstâncias do mundo para ter essa paz, para ter essa graça, nós já temos em nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, Senhor, porque a Tua palavra tem sido viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar que a Tua palavra foi para ontem, para hoje e será para sempre, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, bênçãos para cada um que está assistindo, para cada um que vai assistir, Senhor. Entra na casa de cada um. Leva uma porção de bênçãos dobrada, Pai, sem medida, transbordante, Pai. Leva uma porção de alegria, Pai. Leva uma porção de vida e vida em abundância, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, que o Senhor esteja renovando e restaurando, Senhor, as forças de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, quem está assistindo essa live, essa pregação, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, que o Senhor escancare o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos abrir e escancarar também o nosso coração, Senhor, para aquilo que vai ser derramado
dos céus agora, Pai. Que a gente receba como um maná, que a gente coma como um maná com gosto, Pai. Quando a gente tem um banquete à mesa, que a gente come com gosto, nós queremos nos banquetear com a Tua palavra nesse dia, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Pai, em momento algum. Obrigado porque o Senhor está presente nas nossas vidas todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, vamos correr? Vamos abrir a palavra. Queria te convidar para abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Livro de Hebreus, capítulo 13. Minha Bíblia já está aqui. Quando você vier assistir o culto, seja online, seja presencial, já deixa a sua Bíblia preparada, tá? Deixa ela preparada, que sempre nós vamos falar e a pregação sempre será em cima de um texto bíblico, né? E é bom você localizar, aprender a manusear a Bíblia, aprender a localizar esses textos, até porque depois você pode voltar nos textos e ler novamente. Cada vez que você lê, é impressionante como Deus acrescenta algo novo na vida da gente. Amém? Então, Hebreus capítulo 13, nós vamos ler todo o capítulo 13. Todo o capítulo 13 de Hebreus, tá? A partir do verso 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se prisioneiros com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Verso 13 diz: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós,
Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Verso 22. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Aleluia. Amém. A graça seja com todos vocês. Amém. Aleluia. Ele termina o capítulo 13 de Hebreus como nós começamos a nossa oração, né? Que a graça e a paz seja com vocês. Aleluia. Amém. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Esse trecho que nós lemos, Hebreus capítulo 13, é a última parte de uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Hebreus. No livro de Hebreus, Paulo nos ensina algo muito interessante. Ele nos ensina a superioridade de Cristo, porque naquela época as pessoas costumavam muito comparar outras pessoas, né? Por isso que naquela hora Jesus para e diz: o que eles estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem: eles dizem que tu és um profeta, eles dizem que tu és o Elias. E Jesus olha e diz: vocês, discípulos que andam comigo, que conhecem a minha palavra, quem vocês dizem que eu sou? E é quando Pedro se levanta e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É impressionante porque a reação de Jesus frente àquele reconhecimento de Pedro também é impressionante. Ele diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí muitas pessoas acham que a igreja foi edificada por Pedro. Não, mas não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Não foi Pedro que edificou a igreja. O que edificou a igreja foi a visão de Pedro de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja. Amém? E nessa hora, então, agora, voltando para o livro de Hebreus, Paulo está exatamente ensinando essa superioridade de Cristo frente a Moisés, frente ao sumo sacerdote, frente aos profetas que procederam a Cristo e, inclusive, frente aos anjos. Paulo ensina à igreja e aos hebreus de que Cristo era acima de tudo isso. Mas no último capítulo 13, que foi o texto que a gente leu, e o texto que será analisado também, Paulo faz as exortações finais. Ele exorta aquela igreja dizendo algumas coisas fundamentais para aquela época e também fundamentais para o dia de hoje. E é sobre isso que nós queremos meditar e mergulhar na palavra, sobre a exortação de Paulo, não só para os hebreus, mas para a igreja como um todo. E Paulo começa dizendo: seja constante entre vocês o amor eterno. Seja constante o amor eterno. Parece um conselho qualquer, parece uma frase, como eu comecei dizendo, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é um jargão. Isso não é uma frase qualquer. Isso são palavras liberadas no mundo espiritual, em que você toma posse. Que você toma posse disso. E Paulo olha para aquela igreja e diz assim: olha, seja constante entre vocês o amor fraterno.
Jesus já tinha advertido eles lá em Mateus capítulo 24, verso 12, que o amor iria se esfriar. Então, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: não deixe o amor esfriar em você. Quantos cristãos nós conhecemos que tiveram um primeiro amor de Cristo, que conheceram a palavra, se apaixonaram, mas que hoje perderam esse primeiro amor? Quantos cristãos? E Paulo já começa nessa exortação. Paulo já começa nesse conselho: olha, seja constante. Constante. Entre todos vocês o amor fraterno, o amor de irmão. Não deixe que o amor se esfrie. Não deixe que Mateus capítulo 24, verso 12, faça acontecer no teu coração. Não deixe. Muitos cristãos estão hoje com seus corações frios, queridos. Insensíveis. Não só em relação ao próximo, não, mas também em relação à situação que estão vivendo. Em relação a Deus, desacreditados. E a primeira exortação é essa: seja constante entre vós o amor fraterno, o amor de cristão, o amor de Deus. Seja constante entre vocês o amor de irmão, de um para outro. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é tão verdade quanto grave. Tão verdade quanto grave. Mas nunca, presta atenção nisso, querido, nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho. E parte desse trabalho dos psicólogos é por causa da negligência da igreja. Será que você já parou para pensar nisso? Os psicólogos nunca foram tão importantes como estão sendo agora. Mas parte disso é por causa da negligência da igreja. E Paulo, então, ele nos adverte que a paz, que o amor fraterno seja constante entre vocês. Constante é algo que não muda. Constante é algo que não varia. Constante é algo que permanece ali apesar das circunstâncias. O que Paulo está querendo dizer, que Paulo está querendo nos ensinar, é que o cristão ele precisa aprender a viver em um amor que não varia, um amor de acordo com um amor que não varia de acordo com as circunstâncias, um amor que não varia de acordo com o humor, mas que ama acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Essa é a primeira exortação de Paulo aos hebreus e a mim e a você também. Toma cuidado, como é que está o teu amor? O teu amor pelas coisas do reino, o teu amor pelas coisas espirituais, o teu amor pelo próximo, o teu amor pelo irmão, o teu amor por aquele que sofre, o teu amor pela vida. Como está, querido? Como está? Você está ardendo de amor, você está apaixonado. Se tem algo bonito, se tem algo lindo de se ver, é um casal apaixonado. É lindo. É lindo. A gente consegue sentir o aroma suave do amor quando a gente observa um casal apaixonado. Como é que está a tua paixão por Cristo? Como é que está o teu amor por Ele? Ah, querido, mas uma coisa você precisa saber. O amor dele por você continua o mesmo, constante, invariavelmente forte, profundo, terrivelmente lindo. Amém? Eu digo isso porque como deve ser ruim você amar uma pessoa e não ver o seu amor ser correspondido. Como deve ser ruim. Por isso, muitas vezes, eu me levanto da cama e peço perdão a Deus, porque no dia anterior eu não amei de volta. Eu não correspondi o amor dele para mim naquele dia. Você tem correspondido ao amor diário que Deus tem derramado na sua vida, querido. Querido, a palavra de hoje é uma palavra de alinhamento.
Alinha o teu coração ao coração de Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. O coração dele está cheio de amor. Cheio de amor por você. Então alinha o teu coração ao coração dele. Enche o teu coração de amor por ele. Porque você enchendo o teu coração de amor por ele, você vai encher o teu coração para o próximo. Você vai começar a olhar o próximo de forma diferente. De forma diferente. Em nome de Jesus. Não deixe esse amor esfriar. Quando o amor esfria é como a morte. Começamos a ficar gelado. Sem sangue correndo em nossas veias. E aquele que ama entristece o seu coração em ver que o amor dele não está sendo correspondido. Permaneçam em amor constante e fraterno para com o outro. Amém? E Paulo continua dizendo, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando essa hospitalidade que, sem saber, alguns acolheram anjos. Ah, querido, a hospitalidade aqui ela tem um sentido de acolhimento. Ela tem o sentido da boa acolhida. Nós precisamos aprender a acolher sem julgamento. E eu não estou dizendo que você precisa mudar, presta atenção, você não precisa mudar a essência do Evangelho para receber os pecadores, não. Até porque receber os pecadores é a essência do Evangelho. Hoje, quando chega uma pessoa nova na igreja, bem vestida, de boa aparência, as pessoas da igreja logo se animam. Opa, quem será? Olha, chegou uma pessoa nova. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você vai me dizer se é verdade ou não. Espero que na sua igreja não seja essa a verdade, mas a gente sente isso. A gente sente. Quando chega uma pessoa bem vestida na igreja, nova, que você nunca viu, logo surge aquela coisa. Quem é? Quem vai? Surge aquele ânimo. Mas quando chega alguém fora dos padrões, surge logo um clima de desconforto entre nós. É ou não é? É ou não é assim? Nós precisamos aprender a acolher o pecador como Jesus acolheu. Sem um julgamento prévio. Ensinando a ele a palavra, ensinando a ele o amor e deixando que a palavra e o amor frutifiquem nele. Frutifiquem nele. Só haverá um justo julgamento, que vai ser o julgamento de Deus por cada um de nós. Qualquer outro julgamento, ele é parcial. Portanto, não julgue o teu irmão. Receba-o de braços abertos. Ame-o e mostre a palavra para ele. Se ele vai concordar, se ele vai aceitar, é entre ele e Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós apenas jogamos a semente de dizer qual é a verdade. E o Espírito Santo é quem convence. Isso, se ele abrir espaço para que o Espírito Santo viva na vida dele, se ele abrir o espaço para se submeter à vontade do Espírito Santo na vida dele. Amém? E Paulo continua exortando a igreja dizendo, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados a eles. Lembrem-se também dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Queridos, o cristão ele precisa ter uma empatia com o próximo. Empatia. E empatia é mais do que afinidade. Empatia é você sentir o que a outra pessoa sente. É você sentir o que a outra pessoa sente caso você estivesse na situação vivenciada por ela. Você não precisa entrar na situação dela. Mas é você sentir o que ela sente caso você estivesse na mesma situação dela. É você experimentar o sentimento do outro para compreender as emoções que o outro está sentindo. Isso é empatia, querido. Isso é empatia. Para você compreender as emoções que o outro está sentindo, você precisa entrar no mundo que o outro está vivendo. Olha o que Paulo diz, lembrem-se dos que estão na prisão. E eu te pergunto, quantas pessoas estão próximas a você que vivem hoje
aprisionadas espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando a gente vê isso, lembre-se das pessoas que estão na prisão. Logo a gente lembra daquelas pessoas que estão nos presídios. Mas quantas pessoas estão próximas a mim, estão próximas a você, que estão aprisionadas, que vivem um aprisionamento espiritual e um aprisionamento emocional? Quantas pessoas hoje são cativas a pecados? Quantas pessoas são não só cativas a pecados, mas também cativas a certas religiosidades que a impedem de enxergar a verdadeira glória de Cristo? Quantas pessoas? E Paulo está dizendo, lembrem-se das pessoas que estão na prisão. Essas pessoas vivem em uma prisão, querido. Elas vivem em uma prisão. E nós precisamos nos lembrar dessas pessoas. E, se possível, entrar nessa prisão de forma emotiva, né? De forma emocional, nessa prisão da pessoa e tentar tirá-la de lá. E dar a mão para que, se ela quiser, você consiga ajudá-la a tirar dessa prisão. Quantas pessoas cativas estão vivendo? Quantas pessoas? Quantas vezes eu faço uma palavra e depois Deus me conduz a enviar essa palavra para alguma pessoa e eu envio. E depois eu fico como se meio ansioso para saber se a pessoa recebeu a palavra, qual foi a reação. E eu fico tentando ver se eu faço um contato com ela. E aí, viu, né, a pregação que você viu, tal. E aí Deus diz, calma, filho. Agora é comigo. Agora é comigo. Portanto, faça a sua parte, querido. Abra os seus olhos. Abra o seu mundo. Olhe quem está ao redor de você. Às vezes tem pessoas mais próximas, mais perto do que você pensa, que estão aprisionadas, que estão cativas, vivendo num cativeiro emocional tão grande, que nós precisamos apresentar esse Cristo que liberta, esse Cristo que cura, esse Cristo que salva para essas pessoas. E muitas vezes, deixa eu te dizer uma coisa, elas estão vivendo nesse cativeiro por falta de alguém que lhes apresente o Cristo Salvador. Lembra dos psicólogos? Nós aliviaríamos muito o trabalho deles se nós fizéssemos a nossa parte, tão somente a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, os psicólogos fazendo a parte deles, os psiquiatras fazendo a parte deles, os cristãos fazendo a parte deles. Como seria bom! Como seria bom! Amém? E aí Paulo entra no nosso primeiro e mais importante ministério. Qual é? É o casamento. Paulo diz, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu particularmente gosto mais da versão revista e atualizada. Essa que eu falei, né, que a gente leu, foi a nova versão internacional. Mas a versão revista e atualizada, ela diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Eu gosto muito dessa versão, porque ela deixa clara que de todas as coisas que você deve dignificar, que de todas as coisas que você deve honrar, de todas as coisas que você deve dar atenção, de todas as coisas que você deve dar honra, de todas as coisas que você deve exaltar, entre todas elas, a que você deve honrar mais deve ser o matrimônio. Assim como o leito sem mácula. Assim como o leito sem mácula. Aqui Paulo ele nos exorta a colocar o casamento no mais alto lugar de importância e de honra. No mais alto lugar. No ponto mais alto do nosso altar particular deve estar o nosso casamento. É isso que você tem feito. Como eu vejo cristãos saindo para pregar, saindo para evangelizar, saindo para cultos, saindo para
para receber a palavra, saindo para turnos de oração, deixando a sua casa sem uma edificação necessária, sem uma edificação sequer suficiente, querido. Digno entre todas as coisas seja o matrimônio. Paulo está dizendo, coloca no ponto mais alto, querido. Coloca o teu casamento no lugar mais alto de importância e de honra. É o teu primeiro ministério. É o teu primeiro ministério. Pastor, e para os solteiros, observe como os teus pais agem os teus pais agem entre eles. Se eles estão honrando o matrimônio dessa forma, nessa intensidade, se não, aprenda e diga assim, eu vou honrar mais do que eles. Eu vou honrar o meu casamento mais do que os meus pais estão honrando. E você pode também ser canal de bênção. De chamar pai, chamar mãe para sentar e falar assim, olha, não é isso que a palavra de Deus diz. Hebreus 13, Paulo nos exorta dizendo, seja o matrimônio a coisa mais alta, o mais digno de honra entre todas as coisas. Pai, o senhor não está honrando a mamãe nesse nível. Mãe, a senhora não está honrando o papai nesse nível. Eu preciso que vocês façam isso. Amém? Amém? Ah, queridos. Nós participamos agora antes da pandemia, nós participamos de um retiro de homens. Antes do lockdown. E foi tremendo, tremendo. Deus agiu fortemente. Era por volta ali de 20 homens. Um retiro. Passamos 2 dias juntos. Sem internet, sem nada, apenas palavra, adoração, exortação. E no primeiro culto, os homens foram com as suas esposas e eu disse para as esposas, cobrem mudança dos seus maridos. Cobrem mudança dos seus maridos. Até depois alguns homens vieram conversar comigo e disseram, pastor, cuidado pastor que o nível vai aumentar. Eu disse, é para aumentar. Não aceite viver no nível da mediocridade. Nós precisamos entrar no nível da excelência em Deus. Da excelência em Deus. Porque se você olhar bem, a Bíblia ela não suporta o meio termo. É quente ou é frio? É céu ou é inferno? É joio ou é trigo? E na menção que a Bíblia faz sobre meio termo, ela diz, vomitarei aqueles que são mornos, porque não são quentes nem frios. Portanto, tome uma atitude na tua vida. Para com essa comodidade. Viver num nível de excelência dá trabalho? Dá sim. Dá sim. Mas é muito melhor você ter trabalho e viver a excelência em Deus do que você viver nessa mediocridade e depois ser julgado por Deus. Porque Paulo conclui esse versículo dizendo assim, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar. Haverá um tempo de julgamento. E aqui está uma das facetas de Deus que pouquíssima gente tem coragem de admitir e não quer se aprofundar nem entender. Sabe por quê? Porque é muito fácil você dizer Deus é amor, Deus é amor. E geralmente a gente diz isso quando a gente se refere ao amor permissivo. Há um amor permissivo. Sabe por quê? Porque a gente quer se incluir nesse meio. Isso não é uma mentira. Deus é amor. Deus é um amor. E geralmente a gente diz isso quando a gente quer se justificar de alguma negligência. Mas poucos dizem, mas Deus também é justiça. E Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. E você não vai escapar desse julgamento de Deus. E a palavra dele diz que Ele vai vomitar os mornos. Por isso, entre nesse nível de excelência o mais rápido que você puder. E como o Deus da justiça, né, Ele vai vir julgar as traições e as infidelidades das pessoas. Pastor, mas eu não tenho sido infiel à minha esposa. Querido, primeiramente, Ele não vai vir julgar a infidelidade, Ele vai vir
julgar a infidelidade das pessoas para com as pessoas e para com Ele. Para com Ele. E a partir do momento que Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não está buscando o reino de Deus como prioridade, como primeira coisa da sua vida, você está sendo infiel a Ele. Logo, infidelidade. Logo, você está sendo um adúltero, espiritualmente falando. Isso para nem tocar na questão pessoal, você e sua esposa. Começando pelo mundo espiritual. E Ele virá julgar imorais e adúlteros. Você consegue ampliar agora o teu pensamento, a tua visão de imoralidade? Você consegue ampliar agora o teu pensamento e a tua visão de adultério, de infidelidade? Porque muita gente descansa, porque não tem traído com atos a sua esposa, acha que está tudo bem, querido. Isso nada mais é do que um mandamento. Nós precisamos viver acima da lei. Nós precisamos viver pela graça. Não trair não significa que você ame. Nós precisamos viver um nível acima do não trair. Nós precisamos viver o nível do amor, que é não só não trair, mas oferecer um amor, uma atenção tão grande e maravilhosa. É esse o nível que Deus quer. Vivendo um para o outro. Por isso Deus quer esse nível de você também. Você vivendo para Ele. Porque Cristo já veio e já viveu por você. Não só viveu, mas viveu e morreu por você. Deixa eu te dizer uma coisa tremenda, querido. Não há meio de você vencer o pecado sem passar pela cruz. Não há. Algumas pessoas podem dizer, pastor, mas eu conheço pessoas que nunca aceitaram a Jesus, mas essas pessoas elas vivem bem. Querido, bem aos olhos de quem? Não é aos olhos de Deus. Nós precisamos entender, querido, nós precisamos ter uma visão. Nós temos uma visão e precisamos ter uma visão dos céus. Viver sem Cristo é morte. Somente Ele foi capaz de doar o seu sangue pelos pecadores. Esse é o sacrifício. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício substitutivo. Preste atenção nisso. Mas existe um outro sacrifício. Cristo, quando Deus cria a terra, Deus diz todas as coisas. Existe uma lei espiritual que diz o salário do pecado é a morte. E aquele que pratica o pecado, ele precisa receber o seu salário, assim como todo trabalhador é justo que ele receba o seu salário. Como Deus é justo, Deus precisa pagar ao pecador o seu salário. Por isso Deus se vê diante de uma incógnita. Eu preciso matar e exterminar o mundo. Porque o mundo está em pecado e o salário do pecado é a morte. E eu não posso ir contra mim mesmo. Eu não posso ir contra as minhas leis espirituais. Eu sou justo. E seria injustiça se eu abrisse mão da minha justiça, de uma justiça que é séria e certa, em prol de alguns. Mas aí Jesus se oferece como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz, eu vou morrer. E eu serei o pagamento desse pecado. E aí Jesus vem e ele faz a crucificação substitutiva. Mas é necessário. Essa é uma peça de um quebra-cabeça de duas peças. E aí precisa outra peça para se encaixar. Que é, a primeira é a crucificação substitutiva. E a segunda é a crucificação participativa. Que é aquela que você participa da cruz, participa da crucificação com Cristo e agora os seus pecados estão perdoados. Consegue perceber isso? Consegue perceber isso? Consegue viver nessa expectativa? Só que aí, para que você entenda isso, a crucificação substitutiva ela é suficiente apenas uma vez. Apenas uma vez. Ela é suficiente para toda a história.
Mas a crucificação participativa, ela é necessária todos os dias. Ela é uma decisão diária. Por isso, quando você acorda de manhã, você precisa dizer: Senhor, hoje eu escolho novamente ser crucificado contigo. E aí você participa da crucificação de Cristo. E no dia seguinte, você acorda e diz: Senhor, hoje eu escolho ser crucificado contigo. E novamente você participa, dia após dia, dessa conclusão, dessa crucificação. Amém? Amém? Aleluia, querido. Chave para você. Depois medita nisso. Isso é profundo, extremamente profundo. Como está a sua crucificação participativa diária? Como? E Deus virá, a gente está falando isso, e Deus virá julgar as traições e a infidelidade das pessoas. E nessa palavra, lá de Hebreus 13, eu tenho 2 conselhos para você que está me assistindo hoje. O primeiro conselho é para você jovem, que ainda não se casou. Comece sendo fiel aos seus pais. Comece sendo fiel a Deus hoje, a partir de hoje. Pois esse é o melhor treino para você jovem. É o melhor treino para você quando você se casar. Quando você se casar, você vai conseguir ser fiel à sua esposa com mais facilidade. Quando você já treinou sendo fiel aos seus pais, você sendo fiel a Deus. Portanto, faça esse treino. Cuidado com o que você tem feito no seu computador, jovem. Cuidado. Deus está vendo. Cuidado com o que você tem feito no seu celular. Se você não consegue dominá-lo hoje, você não vai conseguir dominá-lo quando você casar. Comece a dominá-lo hoje, para que quando você casar, o seu computador, o seu celular não seja um problema na sua vida. Presta atenção. Cuidado com o seu corpo, jovem. Cuidado com a sua mente, jovem. Se você não consegue dominá-los hoje, você também não vai conseguir dominá-los quando você se casar. Presta atenção, jovem. Presta atenção. Não fica adiando isso não. Cada vez que você adia, você está alimentando a sua carne. E cada vez que você alimenta a sua carne, você torna a sua carne mais forte e o seu espírito mais fraco. Nós precisamos alimentar o espírito para que o espírito fortaleça e a carne definha. Mostra isso para um jovem, para que ele possa ver, para que ele possa sentir, para que ele possa meditar e refletir nessa palavra. E o segundo conselho é para você casado. Se você não dominou seu corpo e a sua mente quando solteiro, quando jovem, eu sei o quanto você sofre hoje, eu sei o quanto você luta hoje, mas entenda que de todo sofrimento e toda luta, você pode disso gerar um crescimento espiritual em você e você pode gerar uma purificação em você. Deus manda te dizer que nunca é tarde para começar a andar nos caminhos dele. Nunca. É ele quem vai te fortalecer se você andar nos caminhos dele. Presta atenção, você casado. O dia do juízo virá. O dia do juízo virá e você será cobrado por aquilo que Deus já te alertou e já te exortou, querido. Em nome de Jesus, presta atenção. E agora no verso 5, Paulo fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Querido, olha só, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes a verdade de que o problema do mundo é o dinheiro. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Tenho certeza que você já ouviu várias vezes isso. Várias pregações. O problema do mundo não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Eu sei que você já ouviu isso. Mas eu me pergunto, será que os cristãos realmente entendem essa verdade? Será que eles estão entendendo isso? Será que os cristãos de hoje estão conseguindo viver nessa verdade? Será? Ou será que isso tem sido apenas uma frase de efeito que passa nas nossas vidas e que não mudam a gente em nada?
Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo usa palavras fortes e verdadeiras. Fortes e verdadeiras. Quando ele diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro nada mais é do que uma prisão que muitas vezes você entra sem saber, e acaba sendo aprisionado, uma prisão que nunca sacia. Por isso Salomão diz lá em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Ninguém melhor do que Salomão para falar isso. Ninguém melhor do que Salomão para dizer isso, para dizer essa verdade. Sabe por quê? Porque Salomão tinha as duas principais características para ter autoridade para dizer essa frase. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Está lá em Eclesiastes 5:10. Depois volta lá, abre a tua Bíblia. Eclesiastes 5:10. Você vai ler sobre isso. Ninguém melhor do que ele para dizer isso. Sabe por quê? Porque ele foi o homem mais rico da história da humanidade. E ele foi o homem mais sábio da história da humanidade. A Bíblia em nenhum momento te pede para fazer voto de pobreza, querido. Em nenhum momento. Mas ela te alerta veementemente para não colocar o teu coração nessa coisa chamada dinheiro. Essa coisa traiçoeira. Trate o dinheiro como dinheiro. Parece óbvio, parece uma frase, né? Mas tem muita gente adorando o dinheiro como um Deus. E mais ainda, tem muita gente adorando o dinheiro como Deus sem perceber. Sem perceber. E se você adora Mamon, jamais adorará a Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um e desagradar ao outro, ou você desagradará a esse e agradará ao primeiro. É impossível você agradar a Deus e a Mamon. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, agora verso 6 diz, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. O que não temerei, o que poderá fazer o homem? O que poderá? Não existe uma grande, não existe coisa maior e mais poderoso do que o que o diabo está fazendo hoje com a vida dos cristãos. Que é soltando essa onda de medo. Essa onda de medo. Fazendo com que haja essa onda de medo circulando entre as pessoas. E os crentes não estão isentos disso. Você não está isento disso. O medo que está tentando paralisar a igreja. Medo que está impedindo a igreja de avançar e anunciar o reino de Deus. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando da igreja pessoa, eu e você. Pastor, mas eu preciso ficar em casa. Ok, querido. Eu estou levando a palavra de Deus para você da minha casa para a sua casa. Será que não dá para você tentar fazer o mesmo? Pastor, mas eu não tenho dom da pregação, querido. Ajoelhe o teu joelho e ore. Interceda por alguém. Mantenha a chama acesa. Eu até posso concordar com você que pregar é um dom, mas orar não é um dom. E além disso, a Bíblia nos diz que nenhum dom nos falta. Todos os dons necessários para que você leve a palavra de Deus estão em você. Você não precisa levar em palavras, mas você precisa levar. Mas não, medo. Deixa eu dizer uma verdade para você. O medo tem paralisado as pessoas. E é isso que o diabo quer.
Mas você precisa pensar em uma coisa, querido. Cada dia que você não fala de Jesus para pelo menos uma pessoa, é um dia perdido na tua vida. Um dia perdido na tua vida. Cada dia que você não ora, é um dia perdido na tua vida. Cada dia que você não lê a palavra de Deus, é um dia perdido na tua vida. Cada dia que você não adora, querido, é um dia perdido na tua vida. E o medo tem feito isso com as pessoas. O medo tem feito com que as pessoas fiquem paralisadas nesse aspecto. Que aspecto, pastor? No aspecto espiritual. Paralisadas. Totalmente paralisadas, querido. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo paralise a igreja. Nós precisamos entender uma coisa. Para a visão do reino, nós somos como crianças. E um filho que percebe que está sozinho, sem pai, sem mãe, ele treme, paralisa de medo. Assim somos nós também. Por isso Deus ele enfatiza, por isso Paulo enfatiza pela palavra de Deus e através da palavra de Deus ele diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Paulo enfatiza aquilo que Deus diz. Está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, está se sentindo desamparado? Querido, sinta Deus. E tudo isso que você está sentindo agora vai passar. Tudo isso que você está sentindo agora vai passar. E aí ele diz, então podemos ter confiança, dizendo que o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Olha o temor dando lugar à confiança aqui, olha o medo dando lugar à confiança. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? Se o Senhor está comigo, o que me podem? Ah, queridos, como nós precisamos andar junto de Deus para vencer esses males da vida. E uma outra exortação muito oportuna de Paulo, está lá no verso 7, quando ele diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus para vocês. Lembrem-se dos seus líderes, pois eles transmitiram a palavra de Deus para vocês. Eu fico imaginando como essa palavra ela é atual. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um tempo de falta de honra, um tempo de falta de respeito. Ninguém respeita ninguém. Amados, antigamente, e não é um futuro tão longe assim, mas antigamente, quando eu era criança, já é mais longe, é um futuro mais distante. Mas quando eu era criança, as crianças respeitavam os vizinhos. Os vizinhos eram autoridade na vida das crianças. Se um vizinho visse você fazendo alguma coisa de errado e falasse assim, eu vou falar para sua mãe, você tremia. Se o vizinho falasse assim para você, para com isso, menino, você parava, porque você respeitava o vizinho. Querido, quando eu era criança, as crianças respeitavam o porteiro. Quando o porteiro chegava, se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, a gente ou corria ou baixava a cabeça respeitando a autoridade do porteiro. Quando eu era criança, a gente respeitava o dono da bodega. A gente respeitava, querido, presta atenção, jovem. Quando eu era criança, a gente respeitava a professora. A professora era autoridade na nossa vida. O que a professora falava, a gente baixava a cabeça e aceitava e respeitava. A gente respeitava o policial, querido. Querido, a gente respeitava o segurança do shopping. A gente respeitava. E hoje? Hoje ninguém mais tem respeito pelas autoridades instituídas. E nessa toada de perda de valores, nós vamos perdendo também o respeito e, consequentemente, nós vamos perdendo o carinho pelos nossos líderes. Depois que eu comecei a viver a igreja mais intensamente, eu comecei a compreender e a respeitar os meus líderes, a respeitar os meus companheiros de ministério.
Nós precisamos fazer isso, e é essa exortação que Paulo diz. A dedicação, na maioria das vezes, não remunerada. Né? Não remunerada financeiramente, que as pessoas fazem, é de impressionar, querido. Totalmente impressionar. Portanto, não deixe jamais de orar pela liderança da sua igreja. Não deixe jamais de orar pela liderança da igreja do mundo. Não deixe de orar pela liderança dos ministérios das igrejas que hoje estão por aí. A sua oração e a sua intercessão são muito importantes para segurar esses líderes, para segurar os seus companheiros de luta no ministério, querido. E Paulo ainda diz mais, lá no verso 17, ele diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não se submete a uma autoridade instituída na terra, não consegue obedecer à autoridade instituída nos céus. Não consegue. Quem não obedece àquilo que vê, jamais vai conseguir obedecer àquilo que não vê. Quem não respeita uma autoridade instituída na terra, não respeita aquilo que Deus instituiu para mim e para você. Você pode estar pensando nesse momento: pastor, peraí, pastor, mas tem um detalhe aí, pastor. Eu não concordo com esse governo que está aí. Eu não concordo com esse governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Eu não concordo com esse governo. Aí eu lhe pergunto, querido, mas você concorda com a Bíblia? Ah, pastor, eu concordo com a Bíblia. Se a sua resposta foi sim, você concorda com a Bíblia, então eu preciso dizer para você Romanos 13, 1 e 2. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Se você não concorda com as autoridades que estão aqui, mas se você concorda com a Bíblia, então, querido, você precisa muito obedecer Romanos 13, 1 e 2. Acreditar no que diz a palavra de Deus. E, enfim, começar a viver essa verdade. Pastor, mas eu não creio que foi Deus que colocou esse governante atual no meu estado, ou eu não creio que foi Deus que colocou esse governante que passou, ou eu não creio que foi Deus que colocou esse governante atual. Querido, você está duvidando do poder de Deus? Está duvidando do poder de Deus? Você acha que Deus não é capaz de falar: eu não queria esse não, mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que ele esteja aqui, esse governante, para exortação, por resposta ao que nós estamos fazendo, ou para edificação. Mas é bem verdade que ele está aqui porque Deus concedeu que ele estivesse. Deus permitiu que ele estivesse. Então, submeta-se e obedeça às autoridades instituídas. Amém? E no verso 16, Paulo diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Querido, quando Paulo usa essas palavras, não se esqueçam de fazer o bem, eu fico pensando assim: como é comum a gente se esquecer de fazer o bem, não é verdade? Como é comum, sabe? Nós deveríamos muitas vezes sair de casa pensando: eu vou fazer o bem hoje, eu vou fazer o bem hoje, eu vou fazer o bem hoje, como se fosse uma tarefa diária, uma atividade diária, como se fosse um dos objetivos do dia. Mas parece que nós somos passivos com relação ao bem. Você já notou isso? Nós precisamos ser proativos com relação ao bem e não passivos com relação ao bem. Se aparecer uma oportunidade bem latente, eu até posso pensar. Mas não é isso que Deus quer.
Deus quer que você seja intencional. Intencional em fazer o bem. Intencional. Além disso, repartir com os outros aquilo que você tem é um dos maiores gestos de amor ao próximo, daquele amor fraternal que Paulo falou lá em Romanos 13:1. Talvez você esteja pensando, pastor, mas a maioria das pessoas que eu conheço hoje andam tão apertadas financeiramente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas, isso é uma verdade. A maioria das pessoas anda apertada financeiramente, tá? Pelo padrão de vida que elas escolheram. A maioria. A maioria das pessoas anda apertada hoje pelo padrão de vida que elas escolheram. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Eu estou dizendo que a maioria. Mas a verdade é que as pessoas geralmente, elas escolhem um padrão de vida ali no limite do que elas podem. Isso quando não escolhem um padrão de vida acima do limite do que elas podem. Mas poucas pessoas escolhem um padrão de vida confortável dentro do padrão de vida que elas podem. Geralmente elas escolhem ou no limite ou acima. Isso é uma verdade tremenda para a minha vida, para a sua vida. Isso dificulta muito. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes uma vida simples, ela nos liberta de muita coisa, muitas vezes ela nos liberta de sofrimento, de dor, de ansiedade. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Pensa se não dá para você simplificar um pouquinho a sua vida. E com isso você repartir um pouco do que você tem. Porque isso é algo sublime na vida de um cristão. É algo sublime. Poucos cristãos conseguem chegar nesse nível. No nível de entender, de não só entender, mas de entender e viver nessa perspectiva do privilégio que é ajudar a obra de Deus e ajudar ao próximo. Olha, quando você ajuda uma pessoa, quando você ajuda na obra de Deus e você sente esse privilégio brotando dentro de você, pode ter certeza, você atingiu um novo nível de cristianismo dentro de você. Atingiu. Porque é um privilégio que muita gente está desperdiçando hoje. Sabe por quê? Simplesmente porque não entendem. Elas não entendem que o pouco que elas contribuem, somando com o pouco que outras pessoas contribuem, pode ajudar muita gente. Muita gente. Eu vou falar algo aqui que não é do nosso feitio, não é do feitio da casa de oração expor as nossas finanças, porque nós também vivemos na simplicidade, mas apenas para que você entenda o que acontece. A casa de oração, ela vive sob uma palavra: não te apartes da simplicidade. E hoje Deus nos colocou num templo lindo, num templo maravilhoso, mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós vivemos nessa perspectiva e nesse pilar espiritual de não viver fora da nossa simplicidade. E nesse tempo de pandemia, a gente tem conseguido ajudar muita gente. A gente tem conseguido ajudar algumas pessoas, primeiros de casa, aqueles que Deus nos confia para ajudar e cuidar, mas também alguns de fora. Sabe por quê? Porque alguns membros da casa de oração entenderam que o pouco que eles contribuem, somado ao pouco que outros contribuem, podem ajudar melhor muita gente. Eu estou dizendo isso, querido, só para você entender, só para ilustrar o que acontece. Amém? E para finalizar, eu quero encerrar com as palavras do próprio Paulo na carta aos Hebreus, quando ele diz lá no verso 22, quando ele diz: irmãos, peço que suportem a minha palavra. Peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que escrevi é pouco. Sabe por quê? Porque nunca é demais exortar. Nunca é demais. Nunca é demais exortar em amor.
Nunca é demais exortar em amor a quem nós amamos. Nunca é demais corrigir o caminho daquele que nós nos importamos com eles. Nunca é demais. Nunca é demais começar a obedecer a Deus. Nunca é demais. Nunca é demais começar a obedecer a Deus naqueles pequenos pontos em que nós ainda estamos em negligência com Ele. Nunca é demais. Portanto, Paulo diz isso, que é maravilhoso. Ele diz: peço que suportem a minha palavra. Peço que suportem essa palavra de exortação que eu estou dando a vocês. E a palavra de Paulo hoje, ela também se faz presente para mim e para você. Eu peço que suportem essa palavra. Mas, querido, não é só suportar. O que Paulo estava querendo dizer, quando você suporta, que você consegue pegar e carregar com você. Ela não é pesada demais, muito pelo contrário. Em suportando, em pegando a palavra e carregando com você, presta atenção, você vai se livrar de muitos outros pesos. E aí você vai precisar suportar apenas a palavra de Deus, que é um fardo leve. O fardo de Jesus é um fardo leve. Mas sabe qual é o problema? Nós levamos tanto peso nas nossas costas, que quando vem o peso leve nós já não suportamos. Por que não suportamos? Porque carregamos pesos demais. E o que Paulo está querendo dizer, eles livrem-se desses outros pesos, porque você carregando somente esse fardo, somente esse peso, você suportando somente essa verdade, é o suficiente para você viver e viver em abundância. Amém? Queridos, depois dessas exortações eu te convido a, quando possível, revisa essa palavra, pega os pontos mais importantes, começa a colocar em prática, começa a viver. Eu não sei se você já anotou, se já anotou, já começa a viver hoje. Se você não anotou, volta depois, a palavra vai ficar gravada no YouTube, Casa de Oração Fortaleza, e vai ficar gravada e estuda isso. Mas mais do que estuda, internaliza, integraliza essa palavra, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade também. Oportunidade para que a gente cresça. Mas é isso que o diabo está querendo fazer. Ele está querendo fazer com que a gente paralise. Nós falamos isso nesse texto. Nós falamos isso nesse vídeo. Amém? Então, querido, presta atenção. Não deixe que a palavra de Deus vá e volte vazia. Nós falamos isso e isso é uma outra chave muito perigosa. Diz, a palavra de Deus jamais volta vazia. Isso a gente entende. Mas a gente precisa entender o resto dessa verdade. Sabe qual é o resto dessa verdade? A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela traz libertação, ou ela traz juízo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você não atende a palavra de Deus, você está colocando sobre si juízo dele. Mas quando você atende a palavra de Deus, você coloca em você libertação, salvação. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que tempo maravilhoso na tua presença. Que palavra poderosa que o Senhor liberou hoje, Pai, sobre o teu povo, Pai. A começar por mim, Pai. Senhor, eu quero ser uma das primeiras pessoas, Pai. Uma das primeiras pessoas, Senhor, a apresentar a Ti mudança diante dessas exortações que o Senhor nos faz através do Teu servo Paulo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar para Ti, Senhor, um coração contrito, um coração disposto a mudar, Senhor. Eu quero mudar a minha verdade pela Tua verdade, Pai. Eu quero substituir a minha verdade pela Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim, Pai, que eu lance mão do meu ego, Pai. Que eu lance mão do meu orgulho, Senhor, para que o Senhor habite no meu coração, Pai. Não há, Senhor, não há lugar, Senhor, para dois deuses, para dois senhores, Pai. Por isso, eu abro mão desse Deus chamado orgulho, que entra dentro da gente e acaba sendo um Deus e nos dominando, Pai. E me entrego somente a Ti, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te peço também que o Senhor esteja abençoando cada um, que está nesse momento dizendo amém, que está nesse momento dizendo glória a Deus, que está nesse momento colocando o seu coração à tua disposição, Deus. Em cada um deles, Pai, eu te peço as tuas bênçãos sem medida,
sem medida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos dá uma semana na Tua presença, na Tua presença. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Leve essa palavra para quem Deus tocar no seu coração. Depois pega o link dela, repassa para as pessoas. Se você ainda não curtiu também, curte, é importante para a gente. E além disso, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, tá bom? A gente tem muita palavra de edificação que vai fortalecer a tua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica na paz. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. A ti, Senhor, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar,
vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida.